Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa essa que já passou aqui pelo canal. Estamos atualizando as informações com base no balanço do último dia 30 de junho de 2023, o balanço do segundo trimestre de 2023. Estamos falando aqui da Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia SA. E a Desktop é uma empresa que foi sugerida aqui pelos nossos inscritos, pela minha amiga Ângela Moura Santos, lá do estado de São Paulo, a quem eu mando um grande abraço. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão e pela participação junto conosco aqui, praticamente desde o começo do canal. Ângela, valeu mesmo, é um incentivo ter você junto conosco aqui. E também é um prazer ter todos vocês conosco e para participar é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E essa empresa é uma empresa na área de tecnologia, é uma empresa na área de internet no interior de São Paulo, muito forte ali no interior de São Paulo, participação de praticamente 53 cidades ali do estado de São Paulo. E a história da Desktop, ela começa lá em 1997, através do Dênio Alves Lindo. O Dênio Alves Lindo, ele teve uma carreira ali dentro da IBM, sempre ligado na área de tecnologia, e lá na década de 90, ali na metade da década de 90, surgindo a internet aqui no Brasil, e a internet ela era realizada ali pelos chamados provedores de internet. Então, diversas empresas ali que eram provedoras de internet. E aí ele resolve empreender, sempre teve uma vontade de montar seu próprio negócio, e aí ele começa ali como um pequeno provedor de internet no interior de São Paulo. Na sequência, essa pequena empresa, ela vai se desenvolvendo, vai crescendo até que chega no ano de 2006, aí sim, ela se transforma numa empresa, aí é que surge a Desktop. Aí na sequência também ele tinha uma parceria com a Sigmanet, que era de um amigo dele que acabou virando sócio, fizeram ali uma combinação de negócios e a Sigmanet passou a fazer parte agora da Desktop, e isso no ano de 2012. E a partir dali a empresa foi se espalhando ali pelo interior de São Paulo, tanto que foi chamando a atenção de fundos de investimentos que aportaram capital, no caso do HIG Capital, que no ano de 2020 entra como sócio da empresa, praticamente com 60% de participação societária, justamente para preparar um crescimento ainda maior da empresa. E com essa entrada desse novo sócio, com a entrada de recursos, começa ali uma série de aquisições de pequenas outras empresas relacionadas ao seu setor, como a Isso Internet, a Netel, aí daí no ano de 2021 também a Netium, e aí daí no ano de 2021 aí realiza um IPO. Ao se transformar em sociedade anônima de capital aberto, com a entrada de mais recursos, a empresa continua seu processo de expansão, adquirindo outras empresas, como também no caso da Selig Telecomunicações, daí em 2022 agora adquire também a Infolog e diversas outras empresas que foram adquiridas pela Desktop ao longo de sua existência. Tanto é que hoje a Desktop ela já tem 16.500 quilômetros de linhas de fibra ótica espalhadas ali pelo interior de São Paulo, atende 53 cidades, como a gente já citou, e tem como seu quadro de clientes ali 320 mil usuários dos serviços da Desktop. Mas para sabermos como que está a situação da empresa, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e do primeiro semestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia SA. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Desktop Sigmanet Comunicação e Multimídia SA, como eu falei para vocês, trouxe toda uma base histórica desde 2019, desde antes do IPO, para podermos acompanhar aqui o andamento da empresa ao longo de todo esse período analisado. Lá no ano de 2019, a Desktop tinha registrado dentro do seu patrimônio 126 milhões de reais, que era o tamanho do ativo. O que é o ativo? Tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa, todos os bens e direitos da empresa. E aqui nós temos um valor mais significativo que 66 milhões imobilizados, que são agora todas as máquinas, todos os equipamentos, as instalações, enfim, toda a estrutura de funcionamento da Desktop lá no ano de 2019. E aqui na parte de cima, no ativo circulante, é o capital de giro, são os recursos que a empresa tem para movimentar toda essa estrutura, gerar a sua receita e, consequentemente, seus resultados. E esse capital de giro totalizava em 2019 38 milhões de reais.
sendo que 12 milhões era dinheiro que estava em caixa, banco, aplicação, e 19 milhões em contas a receber de vendas realizadas para os seus clientes. Já de outros créditos, temos aqui como valor mais significativo os impostos a recuperar. Portanto, o capital de giro acaba se resumindo ao caixa e ao contas a receber, já que a empresa não tem estoques, né? Ela não tem um produto para vender, ela vende o seu serviço. Já no ano de 2020, a Desktop ela aumenta aqui o seu tamanho, vai para 404 milhões, faz uma série de investimentos aqui na ampliação da sua capacidade de atendimento e o capital de giro também sobe para 119 milhões. O volume de dinheiro em caixa agora é de 79 milhões e contas a receber 29 milhões de reais. Ao chegar 2021 é feito a IPO e com a IPO você vai ver esse salto na empresa. Ela sai de uma empresa de 404 milhões para uma empresa de 2 bilhões e 100. E nesse salto aqui, nós temos naturalmente que mais investimentos em toda a estrutura de funcionamento e quando a empresa passa a fazer uma série de aquisições, como a gente citou há pouco, ela passa a ter também os chamados ágios nas aquisições registrados aqui dentro desse intangível. Com esse IPO também a empresa aumenta o seu capital de giro que vai para 545 milhões. O volume de dinheiro em caixa 455 milhões e 54 milhões em contas a receber. Chegando em 2022, a empresa continua seu crescimento, 2 bilhões 520, continua fazendo aquisições, tanto é que o intangível aqui ele aumenta para 793 e todos os investimentos feitos na ampliação da empresa a levam para um imobilizado de 1 bilhão 197 milhões de reais. Com esses investimentos, naturalmente, diminuiu também um pouco o capital de giro, que caiu para 393 milhões de reais, com a redução do volume de dinheiro em caixa, que agora é de 251 milhões. E o contas a receber, pelo contrário, já aumenta, vai para 82 milhões. 6 meses depois, agora em junho de 2023, a Desktop é uma empresa de 2 bilhões 883 milhões de reais. E aí, naturalmente, você vai observar aqui que ela continua uma série de investimentos, 1 bilhão e 300, 958 de intangível, e o capital de giro recua mais um pouquinho, fechando em 368 milhões. O volume de dinheiro em caixa cai para 171 milhões, nós temos aqui em contrapartida um aumento no contas a receber para 114 milhões. Então, o que se observa olhando esse ativo aqui da Desktop? Que é uma empresa que cresce principalmente depois do IPO, ela continua o seu volume alto de investimentos no crescimento, na ampliação da capacidade de atendimento da empresa. Naturalmente que todos esses recursos que fizeram a empresa aumentar, como a gente citou, uma grande parte veio do IPO, mas outra parte também vem da utilização de capital de terceiros. Tanto que o endividamento da empresa lá em 2019 era de 62 milhões, 49,6%. Em 2020, a empresa aumenta seu endividamento para 289 milhões, 71,5%. Ela busca aqui financiamento de longo prazo e com esses investimentos que a empresa dá esse salto, se preparando para o IPO. Aí quando faz o IPO, o patrimônio líquido aumenta de 115 para 891 milhões. Porém, a empresa continua buscando mais financiamentos de longo prazo, tanto é que o passivo no circulante vai para 978 milhões e o endividamento total agora é de 1 bilhão 273 milhões, 58,8%. Apesar desse crescimento nominal da dívida, o peso da dívida ficou menor pelo aumento da participação de capital próprio. Já no ano de 2022, a dívida pula para 1 bilhão 568 milhões, 62,2%, mais utilização aqui de recursos de terceiros de longo prazo. E agora fecha junho de 2023 com uma dívida de 1 bilhão 625 milhões, 56,4%, a maior parte da dívida sempre aqui no longo prazo. Portanto, além do aumento do capital próprio através do IPO, a empresa continua buscando financiamentos de longo prazo para alavancar o seu crescimento. Naturalmente que todo esse crescimento ele tem que gerar resultados. E aonde que nós vamos ver esses resultados? Na DRE, Demonstração de Resultados do Exercício. O faturamento da Desktop lá em 2019 era de 113 milhões, em 2020, 167, em 2021, 348 milhões, em 2022, 710 milhões. E agora, em 6 meses do ano de 2023, acumula um faturamento de 468 milhões de reais, o que nos dá uma projeção aqui de um faturamento lá na faixa de 950 milhões
para esse ano de 2023. Mas mais importante do que faturamento é lucro, é o resultado que a empresa tem. Tanto que lá em 2019 teve um lucro de 21 milhões, em 2020, 26, em 2021, 30 milhões, em 2022, 54 milhões. E agora, esse ano, vem trabalhando com lucro acumulado até junho na faixa ali de 49 milhões, quase 50 milhões, projetando um lucro de 100 milhões para 2023. E ao falarmos no lucro, é bom ressaltar esse número aqui, ó, 19,2, 15,9, 8,8, que é a margem, é o que sobra de tudo aquilo que a empresa vende, quanto que sobra líquido e limpo para a empresa. Essa margem que ela vem caindo até 2022, esse ano ela volta a subir, já batendo, trabalhando, né, até junho, com uma margem de 10,6%. Mas essa margem daqui a pouquinho a gente vai vê-la através dos gráficos também. Mas primeiro eu vou trazer para vocês os gráficos da situação financeira. Começando pela liquidez geral, né, que é o primeiro gráfico que você vê ali à esquerda, que o que é a liquidez geral? Quanto que a empresa tem para fazer frente à sua dívida de curto, médio e longo prazo. E esse índice sai com 0,81 lá em 2019, cai para 0,48, aí praticamente fica estável em 2021 com 50 centavos, cai para 34 centavos e agora esse ano vem trabalhando com 33 centavos. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 33 centavos. Quer dizer, ela não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Claro que grande parte da dívida é de longo prazo, como a gente viu há pouco no balanço. Então vamos ver aqui no gráfico do lado a liquidez corrente, que é a capacidade de pagamento das dívidas do dia a dia, para saber se a empresa trabalha com folga financeira ou não. E esse índice ele sai com 0,89, sobe para 1,18, sobe para 1,85 com a IPO, porém na sequência com uma série de investimentos feitos, o índice de liquidez corrente cai para 0,87 e esse ano vem trabalhando com 0,92. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a empresa tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de 92 centavos. Quer dizer, ela não tem recursos para fazer frente às suas dívidas do dia a dia, mostrando que a empresa trabalha com caixa extremamente apertadinho. Já nesse outro quadro aqui do endividamento, nós vamos ver agora como que se comporta e qual é o tamanho da dívida da Desktop. Tanto que lá no ano de 2019 a dívida era de 49,6%. Ela sobe para 71,5% e com a IPO ela cai para 58,8%. Aí na sequência ela sobe para 52,2% e agora esse ano volta a cair para 56,4%. De tudo que a Desktop tem, ela deve 56,4%. Nesse quadro aqui eu trago alguns indicadores da rentabilidade, a começar pela margem líquida, que é o que a gente viu há pouco ali na DRE. Quanto que sobra de tudo aquilo que a empresa gera de receita? Ao pagar custos, despesas operacionais, resultado financeiro, impostos, sobrava 19,2% em 2019, 15,9% em 2020, 8,8% em 2021, 7,7% em 2022 e esse ano vem trabalhando com uma margem líquida de 10,60%. Já no gráfico do meio nós temos a rentabilidade do ativo, que é o retorno que a empresa tem sobre investimento feito dentro da empresa, dentro do seu ativo. E esse retorno ele começa com 17,3, cai para 6,6 já no ano de 2020, em 2021 cai mais ainda para 1,42 e agora em 2022 fecha com 2,18%. Já a rentabilidade do PL, o terceiro gráfico ali à direita, trata mais dos acionistas, quem tinha as ações da empresa, quanto que teve de ganho ao longo desses exercícios, respectivamente. Lá em 2019, 34,3%, em 2020, 23,1%, em 2022 os acionistas ganharam apenas 3,4% e agora em 2022, 5,8%. Portanto, ao terem as ações da Desktop, através dos lucros gerados pela empresa, os acionistas tiveram um ganho de 5,8%. E ao falarmos de acionistas, nesse quadro aqui eu trago para vocês alguns indicadores, alguns números relacionados às ações da Desktop. O valor patrimonial que mede quanto que vale de fato uma ação da Desktop, fecha em R$10,66. Isso quer dizer, uma ação vale R$10,66 com base no patrimônio que tem dentro da empresa. Porém, o valor de mercado para você comprar uma ação da Desktop, você vai pagar R$15,67.
Repare, então, que o valor de mercado é bem acima do valor patrimonial, o que nos dá um ágio de 47% medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fecha em 1,47. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 70 centavos, e a rentabilidade da ação, 4,47%. A empresa praticamente, entre 2022 e 2023, praticamente não distribuiu dividendos, apenas 1 centavo, tanto em 2022 como agora em 2023. E o PIL, preço/lucro, que mede quanto tempo os acionistas vão levar para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros, fecha em 22,39. Esse índice quer dizer o quê? Quanto mais alto, mais demorado é o retorno e, consequentemente, mais cara é a ação. Quanto mais baixo, mais rápido é o retorno e mais barata é a ação. Free float, 24,41% das ações são negociadas livremente na bolsa, fora da mão dos controladores, e o tag along é de 100%. Isso quer dizer o quê? Que se a empresa for vendida, é garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento que for dado para os majoritários. E também trago aqui esse gráfico extraído lá do Google, mostrando o comportamento do valor das ações da Desktop desde 2021, quando foi feito o IPO. E lá, quando fizeram o IPO, a ação foi negociada a R$ 23,20. E aí, logo na sequência, ela já dá um pico, mas daí já cai, né? E aí entra, já no ano de 2022, na faixa de R$ 14. Durante 2022, ela despenca ali na metade do ano, chegando a cair ali para a faixa de R$ 7,50. Sobe um pouquinho, passa a trabalhar na faixa de R$ 10, entra 2023 na faixa de R$ 8, e agora, durante 2023, ela vai mostrando ali uma leve tendência de alta, tanto é que chega aqui com uma cotação na faixa de R$ 15,67 no dia da gravação desse vídeo aqui, com base na cotação do dia 29 de setembro. Então, por aqui você vê quando que as ações da Desktop tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Desktop SigmaNet Comunicação e Multimídia SA. Tá, então, mais uma empresa analisada lá do interior de São Paulo. Falar em interior de São Paulo, meu grande abraço lá para todo mundo do interior de São Paulo, lá que sempre está junto conosco aqui no canal Silas Zegers, participando não só aqui do canal, mandando mensagens, mandando sugestões, mas também participando muito lá dos nossos cursos, né? E os nossos cursos que, inclusive, caso você queira aprender um pouquinho sobre análise de balanço, sobre valuation, os cursos estão disponíveis na plataforma Hotmart. Inclusive aqui no vídeo, na descrição, nós temos ali o link de acesso, onde você vai poder aprender a análise de balanço de uma forma muito rápida, simples, didática, com material de apoio, e aí com custo muito baixinho também. E aí você vai poder aprender a analisar um balanço como nós acabamos de analisar aqui da Desktop. E aí, com base nesse conhecimento de análise de balanço, você vai conseguir identificar se uma empresa está vindo bem ou não, se essa empresa é boa, se não é boa, enfim. Por quê? Porque uma empresa, para ser boa, ela tem que ser, em primeiro lugar, tem que ser lucrativa, né? Para investir, nós investimos para ter retorno, e o retorno só tem quando a empresa é lucrativa. E aí nós temos que avaliar se essa empresa oferece algum risco ou não, através da sua situação financeira e do seu endividamento, e através da análise de balanço a gente consegue enxergar toda essa situação da empresa. Com isso, nós vamos ter mais consciência, mais segurança na hora de fazer investimentos em ações. E a ideia o que é? É justamente investir de forma segura, reduzindo os riscos e ampliando as possibilidades de retorno para podermos construir um patrimônio que lá na frente venha nos permitir ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.